Ela é fundadora e CEO da Rede Comunicação, formada em jornalismo e relações públicas pela PUC Minas, com uma especialização em comunicação estratégica ou gestão estratégica da comunicação na USP. Também tem uma especialização em marketing na Fundação Dom Cabral. Hoje ela é mentora da Winning Woman, da Ernst Young, né, que é uma das grandes empresas aí globais, e está à frente da Rede Comunicação há 22 anos. De lá para cá muita coisa mudou, mas o que não mudou é a qualidade da entrega, e hoje ela tem clientes grandes como O Boticário, Iveco, Renova, Vale e tantos outros. Flávia Rios, muitíssimo obrigado pela sua presença no Papo On. Fico muito orgulhoso de ter tantos amigos que eu venho trazendo para cá nesse espaço para compartilhar comunicação, informação, conhecimento e essa troca tão rica, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Alisson. É muito legal poder falar, discutir e ter uma comunicação tão qualificada em Minas Gerais, né? Eu falo que eu sou uma defensora aguerrida da comunicação em Minas, dos profissionais de comunicação em Minas, porque eu acho que a gente tem uma qualidade excepcional, com cabeças maravilhosas, e que a gente precisa falar e discutir comunicação em Minas. Então, parabéns pelo espaço e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Flávio, eu queria começar falando um pouco, um paralelo entre o que aconteceu há 22 anos, início do século XXI, né, para cá, quando você começou a trabalhar, qual que era o modelo de organização que você trabalhava a comunicação dela para hoje? O que, de maneira mais pragmática, assim, mudou nesse período todo? Alisson, é tanta coisa, né? Acho que é importante você falar de uma maneira mais sintética e pragmática o que mudou. Porque as organizações passaram por transformações, apesar de tão pouco tempo, né? Você pensar 22 anos é muito pouco, mas ao mesmo tempo é tanta coisa, né? Passamos por guerras, passamos por uma pandemia, passamos por, né, quando eu comecei há 22 anos, outro dia eu estava resgatando umas fotos, a gente trabalhava com um computador de tubo, né? Eu lembro quando eu comprei as primeiras telas de LED para o computador, eu comprei usado porque eu não tinha dinheiro para comprar a tela de LED, né, nova, porque era uma coisa cara, era uma coisa que a gente tinha pouco acesso, né? Eu ainda comecei o trabalho, a rede ainda começou passando fax, né? Eu comecei a parte de assessoria passando fax. Então, é muito legal entender como tudo isso muda, óbvio que muda as organizações, muda a cultura das organizações para quais a gente presta serviço, mas muda como a gente trabalha, como a gente presta comunicação, né? Uma coisa de 2 anos antes da pandemia, eu tinha esse discurso na rede que eu falava muito. Falei, olha, a comunicação que nos trouxe até aqui não nos levará para os próximos 5 anos. E não é para os próximos 20, para os próximos 5, né? Porque a coisa está cada vez mais acelerada. Só que veio a pandemia, Alisson. E aí o que eu imaginava que não ia levar para os próximos 5, não levaram para os próximos 2. Porque a gente experimentou a todo custo uma comunicação online, uma importância da comunicação que em muitas organizações ainda não tinham descoberto isso, né? Porque você tem todo mundo dentro de casa e você vai fazer o quê? Você tem que comunicar com essas pessoas, você tem que engajar essas pessoas, você tem que permitir que elas continuem se sentindo parte e participantes de uma única organização. Então, além de toda a aceleração tecnológica, que é absurdo o que a gente passou nos últimos 20 anos, a gente tem uma aceleração inerente à pandemia, que trouxe um modo de operar diferente, né? E aí, depois da pandemia, nesses últimos 2, 3 anos que a gente tem vivido aí, a gente viu a tecnologia chegar de uma forma nunca antes visto, né? Eu tenho assistido algumas palestras sobre inteligência artificial e eles chamam, né? Tanto a Santaella como... Esqueci o nome do professor da PUC que eu assisti uma palestra dele cerca de 15 dias, que ele fala, é o meteoro que caiu na comunicação. Eles dão até data, né? Acho que, eu não tenho certeza, acho que é 22 de novembro. Ele fala assim, é o meteoro que cai na comunicação, porque muda tudo aquilo que a gente achava que um dia ia acontecer, literalmente acontece e põe na mão de todo mundo, né? No computador, ali na tela do celular. Você consegue ter o chat GPT e que muda a forma como a gente imagina as coisas, né? E a gente começa a se questionar. E aí, o que vai ser da comunicação a partir disso? Se eu tenho uma máquina que eu digito 2 linhas e o cara me entrega o texto todo que eu faria, e aí, o que eu faço a partir de agora? Pois é, isso é um grande desafio da comunicação. A comunicação sempre está sendo desafiada, né? Com a introdução dos dispositivos móveis, o jornalismo em papel. Hoje eu achei tão engraçado, porque hoje é muito mais caro. Desculpe meus amigos aí do jornalismo impresso, mas você vê banca vendendo jornal para cachorro, que é mais caro do que o jornal impresso com notícias, né? Ele é R$20, o outro é 10, 5. Então é um negócio de louco, como é que mudou, né, a plataforma, né, o dispositivo para
o jornalismo. Mas eu queria voltar um pouquinho, Flávia, quando você trouxe uma palavra-chave que eu achei importante da gente voltar. Você está falando da questão da mudança de cultura, né? A cultura das organizações mudou muito por um movimento muito grande ligado às boas práticas de ESG, né? Onde que é imperativo que as marcas se posicionem em relação a escândalos, a inclusão, diversidade é uma pauta que está presente nas organizações. Só que muitas delas, você deve ter trabalhado com empresas muito grandes e muito tradicionais, onde que implementar essa mudança de cultura na cabeça, principalmente da liderança, é muito difícil. Como é que você tem feito esse trabalho, uma vez que as empresas, entre aspas aqui, machistas muitas vezes, né? Falam, não, vão contratar. Você sabe que está contratando mais homem do que mulher porque tem uma vista meio grossa ali. Como é que você trata disso sem ferir, obviamente, ali os princípios, né? Como é que é feito isso hoje, Flávia? Eu acho assim, Alisson, eu tenho usado uma frase com frequência na minha equipe, que é assim... Pô, seria sacanagem se o tempo me trouxesse só rugas, né? Porque não é possível se não traz um pouco de aprendizado, né? O que a gente vem aprendendo ao longo dos anos é que uma mudança de cultura, né, isso é antigo, não existe uma mudança de cultura se não partir da cabeça maior das organizações, né? Porque você vive do exemplo, né? Se a pessoa não faz, por que eu vou fazer? Eu posso até ter aqueles princípios comigo, mas eu não vou necessariamente fazer uma briga dentro da organização por algo que eu acredito, se a organização não acredita naquilo, né? Naqueles valores, naqueles princípios. Então, a gente vem trazendo muito essa questão de que sim, eu preciso conversar com o alto escalão da organização. O alto escalão precisa comprar a ideia para que isso desça naturalmente para toda a organização. E aí o que o tempo tem nos trazido cada organização tem um jeito de ser mobilizado para isso, né? Então tem empresa que eu tenho que falar que aquilo vai doer no bolso dele e dar dados e fatos que aquilo dói no bolso dele. Uhum. Tem empresa que eu vou falar de reputação, tem empresa que eu vou falar do coleguinha, da concorrência. Então, o tempo tem nos mostrado que esta é uma temática que não tem como a gente fugir dela. Ela é regra, ela é imperativo, a gente vai fazer por bem ou por mal, as organizações vão ter que ser responsáveis por isso, elas vão ter que, né, responder por essa temática. Mas cada organização, ela vai ser mobilizada por motivações distintas, né? Pelo jeito que você vai vendo como ela trabalha também, né? Você vai na liderança e vê ali que tem tem uma máquina de datilografia do lado ali do computador, você fala, esse cara aqui é tradicional demais, se eu chegar dando uma voadora ali, acho que ele vai assustar. Então, é também esse feeling, né, de perceber como que a liderança já tratou das coisas para trás, né, para poder olhar para frente, não é isso? Isso, e é o que motiva, né? Eu vou dar um exemplo bobo aqui, eu falo que a maior aula de gestão que eu tenho na minha casa, né? Eu tenho 3 filhas e eu tenho pessoas que trabalham comigo, e isso me ajuda a aprender sobre gestão na vida, né? E eu falo, a minha filha mais velha, ela é super motivada, ela é uma menina super focada, né? Mas ela tem uma motivação externa, ela adora uma competição, ela adora ser desafiada, mas ela gosta desse desafio externo para ela conseguir. Já minha filha mais nova, ela é uma automotivada, ela gosta da automotivação, ela é super focada, eu vou fazer, não sei o quê. Então, se dentro de casa eu tenho 2 pessoas criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, dentro da mesma casa, com baixíssima diferença de idade, e elas têm motivações muito diferentes, quiçá as empresas, né? Então, fazendo um plágio aqui do meu amigo Rafael da Árvore, que inclusive já esteve aqui com você, que é incrível, né? Ele fala tudo comunica, né? E eu acredito muito nisso. Então, quais são as leituras, né? Ontem eu estava com um cliente... E na hora que eu escutei o discurso dele, era um cliente novo, eu já conhecia ele de mercado e tudo mais, mas não conhecia pessoalmente. Então eu fui assistir uma palestra dele, depois nós fomos ter um papo sobre a estratégia dele em Minas. E aí eu falo, esse cara eu tenho que falar a linguagem dele. Eu assisti a palestra dele, ele fala de mercado, ele fala de venda, ele fala, a gente tem que pensar o tempo todo, óbvio, é uma marca de varejo, ele tem que pensar o tempo todo como é que eu estou vendendo. Não adianta eu falar para ele, eu falei assim, eu vou fazer relacionamento porque a gente tem que ter relacionamento. Não, eu vou fazer relacionamento porque é pelo relacionamento. Cultura em Minas passa pelas relações fortes. Então, a gente tem que falar, porque relações fortes significam negócios fortes, falando de rentabilidade. Então, quer dizer, o cliente está me dizendo daquilo. Então, eu tenho que falar de ESG para ele a partir daquilo que mobiliza ele. Estava conversando com um outro cliente que está assumindo, né, um CEO que está assumindo uma nova organização agora.
E ele me falando das dificuldades, porque a empresa não vê muito essa coisa, né? Os investidores de reputação e tudo mais. Eu falei, cara, nós vamos montar uma apresentação para eles, onde nós vamos falar de números. Então, por que é importante ter uma boa reputação? Não é porque é legalzinho, não é porque é bonitinho, não é porque o seu concorrente tem. Não vai ser isso que vai mobilizar especificamente ou ele vai esse por cliente. amor, ou ele vai por vergonha também. Todo mundo fazendo, ele tá lá não fazendo nada, né? Talvez ele seja impactado por esse... Não é bom, mas enfim. Né? Mas enfim, às vezes é o que vai motivar, é o que eu vou fazer, ou números mesmo, né? Eu falo que eu não estou com o número atualizado, mas uma empresa que tem GPTW, que tem um índice, está entre as primeiras empresas mais admiradas pelos seus funcionários e que, né, tenha o time mais engajado, ela vale até 30% a mais na Bolsa de Valores. Então, quer dizer, eu não estou falando porque é legal ter, né? Eu estou falando porque é negócio você fazer uma boa comunicação, é negócio você ter ESG, faz parte da sua sobrevivência nos dias de hoje, você ser uma empresa que respeita de verdade o ESG, não é só papo de comunicador. Legal. Flávia, tocar numa temática, né, em cima dessa mesma linha, mas eu acho importante falar, porque eu li um post seu, eu te acompanho no LinkedIn há muito tempo, mas eu li um post recente no LinkedIn que me tocou muito, eu li inclusive várias vezes, assim, porque eu acho que você escreve, além de escrever muito bem, né, por questões óbvias, mas é porque a temática era muito importante. Você está à frente, né, de um movimento da mentoria com outras CEOs mulheres, né, um movimento que vem crescendo no mundo, e tivemos recentemente um discurso infeliz aí de um CEO, que Deus me livre, uma CEO mulher. E aí você vê, quando você vê os comentários, porque eu gosto de ver os comentários dessa pessoa, eu vou lá e vejo, pessoas falam assim, não, você é mais do que isso, não, bobagem, não sei o que, ou seja, continuam reverberando aquilo que ele disse. Como é que essas coisas acontecem ainda hoje, que a gente ainda tem essas, não sei que palavra que eu posso usar, se eu for saber pesado, essas anomalias de pessoas que pensam ainda assim, que mulher não pode ser CEO? Qual que é o sentido, né, desse tipo de discurso? Isso é para gerar cliques também? Porque também tem essa coisa, né? Tem políticos, eu não vou citar quem, mas tem políticos que adoram fazer esse tipo de recorte, porque isso aí dá um ibope danado. Você acha que é para clique ou efetivamente isso parte de uma estratégia? Ele pensa nisso assim como... Isso é muito difícil eu falar. Eu até falo que eu não gosto muito de entrar em polêmica, porque os meus clientes se envolvem em polêmica. Eu tenho organizações que são polêmicas por si só. A gente está vivendo num mundo muito dicotômico, né? Muito extremista, né? E eu acho que esse ensinamento tem vários aprendizados. Primeiro, eu acho que sim, pode ser uma estratégia de cliques. Mas eu acho que ali não é uma estratégia de clique. Sinceramente, posso estar muito errado, eu não sei da estratégia dele, eu não sei o que está por trás. Eu vejo muito mais um pensamento agressivo mesmo, porque ele é agressivo na venda, na forma de se comportar como organização, né? A história é uma história de muita velocidade, de um crescimento realmente, né? Então, eu vejo isso não como... Até porque o jeito de escrever, a forma, ele tem uma forma muito natural, sabe? Daquele meio que do meu íntimo mesmo, aquele papo de bar com meus amigos. E eu até falo, é óbvio, Alisson, que eu não concordo de jeito nenhum com o que ele pensa. Mas mesmo se ele pensasse assim, que é o que deve acontecer, o que está mais errado é ele publicar. E aí sim é uma necessidade de cliques e de engajamento pelo extremismo. E, né? há a possibilidade, nesse caso, de pedir desculpas, e essas desculpas são revistas, assim, ou seja, gente, errei. Eu falo isso porque tem um restaurante em Belo Horizonte que uma vez eles colocaram no post no Instagram, eu achei muito legal. Desculpe, erramos. Só tinha isso. Quando você vai ler na legenda, fala assim, ontem o nosso garçom não veio, ontem o cozinheiro passou mal, deu o maior problema, todo mundo reclamou, pedimos desculpa, a gente não é assim, a gente vai melhorar, desculpa. Olha que sinceridade, né? Chegar lá, botar a cara no Instagram para dizer isso. Esse pedido de desculpa, você acha que é legítimo? Você acha que isso... Então, tá, eu falo uma bobagem, beleza, acabou. Então, não é isso não, gente. Desculpa, eu falei sem querer. Sem querer? Estranho. Eu acho assim, Alisson, eu acho que hoje a gente está num movimento, né? Num momento onde não tem mais como você não se desculpar.
Né? Não existe mais eu fiz, sou dono da verdade e dane-se você que não concorda comigo, né? As empresas, elas hoje precisam se desculpar, elas precisam ser transparentes, elas precisam dizer o que fizeram. E existem desculpas que são, sim, desculpáveis, né? Agora... eu acho que tem temáticas que elas são muito delicadas, né? E que diz de um histórico, né? Eu falo que é muito legal você falar de reputação, né? Porque reputação é uma construção, né? Eu falo muito lá dentro da rede, eu falo assim, o que é imagem? Imagem é aquilo que eu desejo de mim mesmo. Reputação é o que o outro consegue enxergar de mim, né? Então, eu dependo do outro para avaliar o que eu faço. Por isso que reputação é um colchãozinho que você vai botando, um tanto de almofadinha ali, né? Enchendo. E isso se constrói ao longo do tempo. Eu acho que, especificamente esse caso... ele teve uma infelicidade de estar construindo ao longo do tempo uma imagem dele, uma reputação dele que diz dessa agressividade, que diz desse posicionamento um pouco, né, homofóbico, um pouco contra a diferença, né? Então, não foi aquele fato em si. Aquele fato talvez tenha sido o ápice de uma história que vinha sendo construída, né? Apesar de todos os pesares, de ser uma empresa extremamente massa, de ser uma empresa que cresceu pra caramba, de ter um histórico e de ter... muito legal. E que uma CEO agora que assume, uma mulher, né? E que eu acho que... eu falo, eu tô querendo... Nós estamos printando tudo que a gente tem visto na rede pra gente estudar esse case, entendeu? Eu acho que ele é merecido de ser estudado. E eu falei que eu tô louca, se você vira essa matéria, você me manda, que você vira antes de mim, que é... qual é o resultado real do impacto no negócio dele? É muito impacto. Ele vai ter muito impacto. A gente já escutou de formas diferentes, em apresentações e tudo mais, muitas empresas tirando o investimento que tinham com eles. Muitas empresas cancelando os cursos contratados para as organizações com eles por causa dessa fala. Então, existem temáticas hoje no Brasil que a gente precisa tomar muito cuidado quando se posicionar. Eu até falo, eu sou completamente contra o que ele se posicionou, mas ele pode pensar daquele jeito. Ok, se ele pensa. Mas ele não pode falar, entendeu? Por exemplo, de repente ele não quer ter uma mulher CEO porque ele acha que ele já sai demais, ele viaja demais. De repente tem uma outra mulher CEO, eles nunca vão se encontrar na vida. Sei lá, tô romantizando um pouco até, mas tô tentando entender o que uma pessoa pensa sobre isso, né? Mas o que eu acho, Alisson, é que essa temática, se ele quiser tratar, ele vai tratar no íntimo dele, no fórum particular dele, do tipo assim, no dia que eu estiver paquerando, eu não vou querer paquerar uma mulher CEO, entendeu? Se ele for votar, por exemplo, ele vota, o voto é secreto mesmo. Pronto, entendeu? Mas não são temáticas que ele possa trazer para o mundo externo, sabe? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque isso hoje é uma temática delicada, e que bom que é delicada, porque se ela está sendo discutida, mesmo que a gente ainda esteja com todas as diferenças salariais, de participação em conselho, de remuneração, de cargo mesmo, porque é absurdo, né? O que a gente ainda vive, mulher, em relação a isso, né? É indiscutível, né, que a gente está tratando do tema. Então, esse é o primeiro caminho, né? Se eu não falar, se eu não discutir, se eu não trouxer, eu brinco muito, né, que eu tenho uma filha com necessidades especiais e bem especiais, e eu falo que todo novo mercado que a gente ganha de fala, de representatividade, a gente tem um extremismo. Eu falo que a gente tem que esticar o elástico muito primeiro para a gente voltar numa normalidade, né? Então, sim, a gente tem pessoas, às vezes, muito radicais em todas as temáticas da diversidade. Por quê? Porque tem hora que é preciso, é tanto sofrimento, é tanto problema que você passa, que você tem que esticar muito para você chegar depois numa normalidade de mundo, você ter igualdade das pessoas. E tem pessoas muito corajosas que estão dispostas a puxar esse elástico, né? Então, na área da inclusão, tem mães muito corajosas expondo seus casos, expondo suas realidades, expondo sua vida para conseguir um mínimo de respeito com as pessoas, né? Mas eu falo, por exemplo, vou de novo falar, né? Eu citei, inclusive, naquele post, a Mariana Rosa, que é da comunicação também, que né, se dispôs a expor muito da vida dela com a Alice, né? Já escreveu o Diário da Mãe da Alice, quantos de nós já não nos emocionamos com ela, né? E agora muito na busca da inclusão.
cara, é massa pra caramba, é muito justo o que ela tá fazendo, é muito digno o que ela tá buscando, né? Inclusão é um direito. Mas, por exemplo, eu escolhi que minha filha não ia estudar numa escola inclusiva, né? Na análise que eu tive na época, eu não quis, eu achava que ela estava bem na escola, eu sou apaixonada com a escola dela e achava que a Estela, eu queria que ela estivesse naquela escola. Eu acho que a diversidade, para mim, é isso. Eu escolher uma escola inclusiva não quer dizer que eu seja contra a inclusão, né? Isso é interessante, Flávio, porque você está trazendo um ponto que eu acho muito importante debater. É a questão hoje, com as redes sociais, todo mundo virou muito juiz da vida do outro, né? A Renata Gazinelli, pedagoga que veio conversar aqui também no Papo On, falou que as pessoas hoje estão muito intolerantes, a sociedade está intolerante, os pais estão intolerantes, chegam na escola brigando com a escola, os filhos estão intolerantes se o professor aumenta a voz, ou seja, está todo mundo intolerante, numa pressão que todo mundo vai explodir a qualquer momento. Você vê violência da hora. Ontem teve de novo outro ato de violência no debate de São Paulo. Não para o negócio assim, é impressionante, porque as pessoas começam a julgar as outras e dizer assim, mas por que ela fez isso? Mas por que ela está assim? Né? E aí a gente entra num embate que é o seguinte, posso ser como eu sou? Você me respeita como pessoa, né? Eu quero ser assim, eu estou machucando alguém, eu estou inferindo alguém? Não, então deixa eu ser como eu sou. E tudo bem, as pessoas não, mas você não pode ser assim, você tem que ser assado. Por que a gente chegou nesse, infelizmente, com tanta inteligência, com tanta tecnologia, o ser humano nunca foi tão longe com conhecimento, na ciência, né? Até no conhecimento humano, do próprio cérebro humano. Por que a gente ainda fica nessa retórica pequena de ficar dizendo o que o outro tem que fazer da vida dela, que não depende de ninguém, né? Eu acho, né... Tem alguns teóricos que trabalham muito com a questão do pêndulo, né? De uma sociedade pendular. A gente vive muito o pêndulo, né? E eu acho que a gente está no pêndulo do individualismo, assim, talvez, sei lá, chega a acreditar, né? Eu acho, no real máximo ali do individualismo, que eu tenho que ter, né? Eu crio meus filhos para serem felizes, é a ditadura da alegria, da felicidade. Eu tenho que sempre fazer mais para mim, comigo e tudo mais. Então, se não tá legal, eu descaso, se não tá legal, eu corto amizade. Se você não é um cara legal, eu te cancelo, né? Então, eu acho que a gente tá vivendo... É o mundo líquido do Bauman. Então, a gente está vivendo isso de uma forma muito, muito extremista, né? E, né, para voltar até um pouco da nossa retórica aí da comunicação e dos nossos estudos da comunicação, toda vez, né, com todos os algoritmos, né, a hora que eu leio sobre o Papo On, né, e aí eu curto. Aí quando veio, vai me aparecer vários podcasts parecidos com você. E daqui a pouco eu vou começar a ver só coisas correlacionadas a isso. Então, o algoritmo hoje me diz daquilo que eu estou buscando. E eu começo a acreditar que só existe aquilo. Só existe. Então, quando alguém pensa diferente de mim, eu falo, cara, você tá errado. Porque aqui, ó, eu vi no jornal tal, eu vi no post tal. Você fala assim, todo mundo fala que é assim que é certo. E aí porque todo mundo é sua bolha, né? Exatamente. É impressionante. Então, é um desafio que a gente tem. E nós, como comunicadores, a gente tem muito esse desafio. Que é tanto nós de não estarmos atentos só ao nosso olhar, entender que existem olhares diferentes sobre a mesma coisa, né? E o nosso desafio, a nossa formação de ser pluri, né? De ter mais ouvidos do que boca, né? Que não é fácil. Então, eu acho que nós, como comunicadores, temos um senhor desafio disso e temos um desafio de alertar as organizações para que elas não estejam só nas suas bolhas, para que elas entendam que existem mundos diferentes, que você não precisa concordar com aquelas, mas você não precisa brigar para que elas concordem com você. Então, por exemplo, eu pego empresa... eu tenho empresas completamente diferentes dentro da rede. Eu tenho empresas extremamente tradicionais e eu tenho empresas completamente... disruptivas. Então, eu brinco até que até a roupa que eu uso, tem dia que eu falo, meu Deus, quantas reuniões eu vou ter hoje? Quais são? Pra gente entender, né? Só. É óbvio que eu tenho que ser a Flávia. Eu não vou vestir nada diferente do que a Flávia vestiria. Mas tem dia que ser mais informal, tem dia que ser um pouco mais formal, né? Então, por quê? Porque é isso, cara. As empresas são muito diferentes. E aí eu acho, Alisson, eu brinco, vou usar
não vou usar palavrão aqui não, tá? Mas assim, eu acho o máximo, eu acho assim, muito legal da nossa área é isso. Cara, eu sento com uma empresa, né? A gente senta lá com uma empresa super tradicional, super, né, infraestrutura, commodity e tudo mais, e eu vou para por exemplo, a gente atende CIMED, né? Outro dia escutando o João falando do o que eles pensaram, o que fizeram, até uma pergunta foi muito legal, falar assim, pô, a indústria de medicamentos é uma empresa cinza, né? Como é que vocês conseguem colocar cor nisso? Esses collabs deles foram maravilhosos. Fenomenais. Né? Fenomenais. Ele falou, cara, eu resolvi de pensar diferente, eu resolvi de conversar, eu resolvi de escutar. Ele falou assim, então, quando, né, que foi a Fini, que foi o grande estouro deles, a primeira, né? Ele falou assim, quando eu resolvi de escutar a minha filha, falei, quem que esse povo está conversando? Para onde que eles estão olhando? Para onde que eles estão vendo, né? Então, eu falo assim, cara, é você sair de empresas ali e entender o que uma CIMED, uma indústria farmacêutica, que é uma coisa realmente cinza, você pensar, né? Uma coisa chata. Ninguém quer tomar remédio, né, gente? Como é que eles conseguem trazer toda essa diferenciação? Isso é comunicação, né? Então, é um olhar, é um ouvido, é uma escuta muito interessante, é uma vivência muito legal de mercado para você conseguir traduzir isso neste novo público, né? Agora, Flávia, tem uma coisa interessante, ainda falando das organizações, né? A gente falou agora há pouco do Bauman, né? Um pouco da era das efemeridades, né? Desse mundo líquido, que as pessoas trocam de amores, marcas, aspirações, como quem troca de tênis. A frase é assim, né? Como quem troca de tênis com finais rápidos e indolores, né? Reinícios rápidos e indolores. Hoje, a gente vê dentro das organizações, ou em qualquer lugar, 4 gerações do mesmo espaço, talvez trabalhando na mesma empresa, né? Tem o avô que criou a empresa, tem o filho que está lá, tem o outro filho, o neto. Então tá todo mundo ali com pensamentos muito diferentes, né? De comunicação e de tudo, né? De percepção de mundo, né? Como é que algumas marcas conseguem ainda sair desse lugar tradicional, vou pegar marcas como Araújo, como outras, né, que são seculares, e conseguem se comunicar com essa galera da geração Z, essa galera que está chegando? Qual que é a grande capacidade que algumas marcas têm, não só no âmbito da inovação, porque a inovação é uma questão de sobrevivência, mas as que estão aí, elas não conversam tão mais, Araújo não conversa tão mais com os avós do início do século XX, ela conversa agora com os netos do século XXI. Mas conversa, tá lotado de milênios e de geração Z lá dentro. Como é que se dá isso, hein? Como é que elas conseguem sair desse lugar e ir para esse outro lugar? Alisson, eu acho que diz muito da escuta, né? É a gente estar disposto a escutar e entender que, assim, eu já vivi muito, mas não significa que o que eu vivi é certo. Ou é o que está comandante hoje. Então, o aprendizado, inclusive é um projeto que eu estou trazendo, está lá no nosso planejamento para o próximo ano, eu vou fazer mentorias de gerações. Eu acho que eu tenho muito para aprender com esses meninos novos, muito né? legal. Eu tento fazer isso dentro de casa, né? Mas eu sou uma mulher de 48 anos que vivi, quando eu estudei, entrei para a faculdade, não existia computador, Alisson. Eu fiz diagramação na régua de Paica, né? Eu lembro, eu também trabalhei assim. Então é muito diferente, né? Desses meninos, num clique, mandam um prompt lá e o sai, Canvas, né? eles fazem tudo no Canvas. Canvas, né? não. Coisa eles Hoje fazem. a inteligência artificial minha filha outro dia queria fazer um material da Crisma dela lá, e falou assim, mamãe, qual inteligência artificial? Eu falei, entra aí no Miguebot e pergunta qual inteligência artificial você vai usar. Ela pegou, baixou 2, tentou numa, não ficou bom, tentou noutra, com prompt. Ela criou o que ela queria para levar para o trabalho dela. Então, assim, cara, eu tenho que aprender com essas pessoas, entendeu? É porque eles vão ter que aprender comigo, mas eu também tenho que aprender com eles. Por que disso, sabe? Por que dessa celeridade? Por que desse pensamento diferente, né? Por que esses meninos aí de 15, 16 filhos, né? Eu falo, são os filhos de quarto, né? Eles vivem no quarto com o celular. Eles saem e não conseguem se relacionar, eles estão na mesma festa conversando por WhatsApp. Cara, eu tenho que aprender com isso, né? Para mim não faz o menor sentido. Mas não adianta eu falar que não faz sentido para mim, mas por que para eles fazem? Né? Então, essa capacidade de escuta é que eu acho que faz das empresas, de algumas empresas, mais atuantes, mais atualizadas. Né? A Gerdau é um exemplo fenomenal disso. O que uma empresa, uma siderúrgica, uma recicladora de aço da América Latina, está no Rock in Rio.
Quem imaginava uma Gerdau no Rock in Rio, patrocinadora? Qual que é a conexão que eles estão buscando? Qual que é a conexão? Né? Mas tem total conexão. Quer dizer, Palco Mundo é feito com aço reciclado e aí tem toda a história, todo o storytelling contado ali do porquê, quem fez a reciclagem, o cara que fez, o que virou aquele aço, como é que eu construo aquilo e como é que aquilo retorna, sabe? Então é muito linda a história. Mas essas histórias só podem ser contadas se eu tenho, né? Tem uma cunhada que fala assim, a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, será por quê? Né? Tem algum sentido nisso, né, Tem Flávia? algum sentido nisso. Flávia, eu acho que a gente está na hora de falar de inteligência artificial e, em paralelo, a gente fazer um balanço entre a digitalização ou excesso de dispositivos, de inteligências, versus essa relação 1 a 1 que está sendo perdida, né? As crianças estão cada vez, como você disse, cada vez mais isoladas nos seus quartos, nos seus mundos, nos seus metaversos, e a gente está vendo as crianças adoecerem, né? A inteligência artificial, ela está ajudando muito, né? Os estudantes, a gente está vendo todo esse movimento da comunicação, mas ela também não vai aumentar o acesso das pessoas à tela, ou seja, ela vai continuar recorrendo cada vez mais. Agora ela tem um novo amigo ali que ela conversa, né? Não é só um chat. A inteligência artificial vai ter também esse efeito colateral negativo de trazer aí esse aumento desse distanciamento dos jovens? Alisson, acho que seria muito ousadia da minha parte falar que sim ou que não. Eu estou te falando do que eu acho e do que eu tenho visto e estudado sobre isso, né? Eu acho que como toda introdução de coisas novas, né? Vou fazer um exemplo bobo, né? Quando a gente começou a ter acesso, né, a biscoito recheado, pão não sei das quantas, quanto que a população engordou, né? Por quê? Porque a gente não tinha acesso e tudo que é novo, às vezes no excesso ou sem o controle, ele é um desafio. Então, acho que a inteligência artificial, nós estamos num momento muito, muito novo ainda de tudo isso, porque inteligência artificial é desde os anos 60, né? Então, isso não é novo. Novo é o acesso fácil na palma da nossa mão, né? O ChatGPT, ele faz esse meteoro aí que eu comentei, né? Que é essa coisa que muda tudo. Mas eu acho que a gente está numa fase que a gente precisa trazer, sim. A gente precisa trazer regulamentação, a gente precisa trazer leis, regras para o funcionamento, né? A gente precisa trazer conscientização, educação. Eu acho que tudo vai passar por um processo de que isso, daqui a pouco, ele vai ter um outro espaço, né? Mas eu acho que tudo na vida, Alisson, eu não conheço, posso estar por fora, mas eu não conheço outra forma de evolução que não seja a educação, né? Eu não consigo entender como é que o ser humano pode evoluir sem educação, e seja ela formal ou informal, ou seja ela como for. Então, eu acho que o uso da inteligência artificial, ele precisa passar pela educação, né? A gente precisa nos educarmos para o uso da inteligência artificial, a gente precisa educar as organizações para o uso da inteligência artificial, e a gente precisa criar leis e regras para isso. Parece ser burocrático, mas infelizmente, se eu não tiver regras, talvez o que valha para você não valha para mim, né? Então, que coisa correta é essa, né? Então, eu acho que a gente precisa para que ela realmente nos sirva como ela tem todo o potencial de serviço. Incrível, né, gente? Inteligência artificial é fascinante, É fascinante. Né? Há uma lei agora que está sendo... Está indo para o Congresso que é proibindo o uso de celular nas escolas, né? No início da digitalização, na época que eu estava ainda fazendo o mestrado na Espanha, a discussão era um computador por aluno, depois um tablet por aluno, um celular por aluno. Então, queriam colocar tecnologia nos alunos, agora estão querendo tirar a tecnologia pelo uso. Não sei se é pela tecnologia ou se é exatamente por isso de ficar fazendo trabalho com inteligência artificial, você não aprende absolutamente nada. Você manda um comando, ele faz, você manda imprimir, né? Mas eu acho que as crianças têm se utilizado dessa tecnologia, não só as crianças, todo mundo tem se utilizado dessa tecnologia, e tem gerado, eu tenho uma sensação, Flávio, isso é uma sensação minha, assim, daquela famosa frase, não sei se a gente, aquela terra de cego, quem tem um olho, né? Porque eu acho que os textos estão cada vez mais rasos, o nível de profundidade, você vai conversar alguma coisa com alguém e fala, você recorre ao Google porque você esqueceu quem que é, você não consegue conversar. Então, as pessoas estão muito superficiais, os textos estão, de maneira geral, muito superficiais. Eu tenho visto isso muito texto no jornalístico, infelizmente, muito assim. Aquela coisa que um robô escreveria, talvez tenha até escrito. Você não acha que essa tecnologia também está raleando isso e esse extrato social está ficando mais raso no sentido de reflexões
Ou isso é papo de professor que quer que as pessoas... Ou não? Não é papo de professor de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu concordo plenamente com você, eu acho que a gente tem um desafio e, de novo, eu acho que a gente só vai conseguir chegar numa sociedade mais crítica e mais passando por uma educação de qualidade, né? Que é isso, vários exemplos a gente tem aqui, né? Se hoje os pais não respeitam os professores dos seus alunos, como é que eu vou fazer com que o aluno tenha o professor como autoridade dentro da escola? Se eu tenho os professores ganhando os salários que eles ganham, como é que eu vou querer que uma pessoa que realmente estudou, investiu, fez mestrado, doutorado, pós-doutor, vá querer ser professor? Né? É uma paixão para você fazer aquilo. Não é por remuneração, não é por respeito, não é isso que a gente vive hoje aqui. Então, eu acho que a gente tem um cuidado, a gente precisa ter. E aí, eu vou falar da educação dentro de casa, porque a educação não é uma responsabilidade da escola. A escola é parceira no processo de educação de um ser humano, né? Mas nós, pais, somos os maiores responsáveis pela educação desses seres humanos. Então, dá pra gente filosofar, trazer uma garrafa de vinho, vou pedir um pro cliente nosso aqui, porque dá pra gente ficar uma vida aqui, né? Porque diz muito disso, quer dizer, os pais, a gente muitas vezes estamos nessa correria, muito individualistas, então é muito mais fácil deixar um tablet para a criança do que gastar tempo, porque demanda, né? Você conversar com uma criança, você atender as demandas dela. E o volume de pergunta que eu tenho é uma coisa surreal, né? Então, responder esse tanto de pergunta dá trabalho, né? Então, isso tudo é um processo que a gente vai ter que viver da própria vivência da sociedade. Aí talvez um filósofo vai conseguir te traduzir um pouco melhor isso. O que eu tenho feito aí, né, em casa? Eu acho que a tecnologia ela é super bem-vinda, eu quero que elas experimentem, usem. Existem regras, né, de tempo, de uso, do que pode acessar. Mas eu gosto de levar questionamentos. Eu falo que elas eram pequenininhas, né? E aí, uma vez, a minha menor, aquele papo de mãe, né? Ai, minha filha, você não pode só fazer o para casa. Você precisa também estudar, né? Ela falou, mamãe, mas para que eu preciso estudar se eu jogo no Google e eu sei tudo? Eu falei, porque alguém precisa colocar a informação no Google, porque alguém precisa questionar o que está escrito no Google. Então, se você não tiver conhecimento suficiente, você vai aceitar qualquer coisa. Beleza, passou. Aí um dia ela virou pro meu marido e falou assim, papai, eu posso colocar um chip da Google na minha cabeça? Ela devia ter, sei lá, 7 anos. Aí meu marido, não, ainda não dá, Júlia, né? Não dá. Aí um dia eu fui numa palestra e aí uma mulher já estava chipada. Era um chipzinho do tamanho de um grão de arroz. Foi até um evento da Bracon que ela, por enquanto, estava só os dados de saúde, mas que iam colocar dados bancários, essas coisas todas no chipzinho que estava na palma da mão dela, assim. E aí eu fui contar para elas. Filhas, olha que legal. E aí elas praticamente me ignoraram e ficaram discutindo as duas como é que ia ser o dia que elas tivessem o chip da Google na cabeça delas. Como é que elas iam ver, não sei o quê, mas como é que nós vamos ler? Ah, mas aí na palma da mão, não sei o quê. Elas viraram para mim assim, mamãe, você tá vendo? Eu falei, não tô vendo nada. Ele falou assim, é uma tela negra, tá escrito aqui, tudo que tá no meu pensamento veio para cá. É só você botar meu óculos. Então, o que eu acho isso muito massa, Alisson? E olha que minhas meninas não são muito tecnológicas, né? Eu tenho um uso limitado lá em casa. Elas estão inseridas nesse mundo, elas estão pensando, elas nasceram digitais, né? Mas como é que eu vou fazer a educação para o digital? Esse é o grande desafio que a gente tem. Porque eu não vou deixá-las sem digital. Óbvio que não, nós estamos no mundo digital, elas têm que entender, questionar, saber, entender como é que está lá. Mas como é que eu vou fazer com que elas questionem, entendam, né? Só existe um jeito, que é a educação. A minha... da minha casa e a da escola, porque a minha percepção é de que talvez a inteligência artificial tenha vindo como a redenção, assim, graças a Deus já tem uma coisa que escreve para mim, porque aí não tem que escrever, ou seja, já é um atalho, já faziam um plágio na vida, né, sempre copiaram de algum lugar, mas agora nem disso precisa mais, você pega o exercício que o professor pediu, você dá um Ctrl+C no exercício, Ctrl+V lá e devolve, respondido, você nem lê para saber, né? Antigamente tinha aquela história que você colocava receita de bolo no meio do texto para saber se a pessoa leu, né? Hoje nem precisa mais, porque ele também tira essas informações. Mas aí eu penso sempre nisso, sabe, Flávia, nessa dificuldade dos jovens em melhorar, se aprofundar mais
né? Não precisa de ser um texto do século XVIII, mas precisa de ser um texto que traga informação, que é o que mais difícil para a inteligência artificial, é concatenar, juntar as coisas, criar sentido e criar novas coisas, né? A partir do que ele aprende, né? Eu adoro uma fala do Walter Longo, eu gosto muito do Walter Longo, eu acho ele um cara muito interessante, principalmente nessa área, né? E tem duas coisas que ele falou que eu acho muito interessante. Ele falou, cara, é óbvio que o arquiteto hoje vai poder fazer um projeto rapidésimo, né, na inteligência artificial, ele vai julgar lá. Só que, cara, como é que ele vai fazer a diferença de um teto, de uma abóboda, se ele não sabe o que é uma abóboda, né? Então, eu falo assim, e aí ele fala, a inteligência artificial está chegando para consumir aquilo que nos toma tempo, sem inteligência, sobrar tempo para quê? Para lermos. A gente vai precisar ler livro. Né? O Walter Longo fala muito disso. Ele falou assim, nós vamos precisar ler livro, porque eu vou precisar entender o que está escrito. E eu vou te dar um exemplo outro dia. Eu estava escrevendo um texto e fui usar o ChatGPT para descobrir algumas coisas. E aí, na hora que eu fui escrever o prompt, eu falei assim, mas eu vou precisar estudar duas coisas antes de escrever o prompt, porque eu não sei pedir, porque eu não sei desse tema. Então, o que é muito legal? Tipo assim, eu tive a consciência e falei assim, cara, não adianta usar o ChatGPT, porque tinham dois conceitos que eu precisava discutir ali, que eu precisava ter conhecimento do conceito antes de colocar para o ChatGPT escrever para mim, né? Até para construção de imagem, assim. Eu quero uma imagem minimalista, uma imagem... com determinada barroca, técnica. eu preciso isso. Então você tem que saber o que é. O que é barroca? O que é? Né? Outro dia, nesse atividade da crisma da minha filha, ela queria desenhar só a parte externa lá do que ela queria só as linhas. E, cara, eu fiz cada prompt e ficou horroroso, porque estava me faltando, inclusive, eu fui ajudando, ela foi fazendo, aí ela fazia um jeito, não dava, eu tentava de um jeito. Nós fomos brincando com a inteligência artificial para a gente aprender. E aí, eu falei, cara, me falta saber qual é essa técnica, vamos estudar. Então, vamos estudar a técnica aqui, Letícia, para a gente ver como é que a gente tem que dar a ordem para a inteligência artificial para ela trazer a forma como você quer. É uma nova aula de redação agora. Aula de redação e aula de conhecimento mesmo, né, Alice? Por exemplo, de novo, se você vai falar assim, eu quero uma imagem minimalista. O que é minimalista? Eu quero uma imagem barroca. O que é barroca? O que se caracteriza pelo barroco, né? Então, eu quero acreditar que o Walter Longo não só está certo, mas que ele vai reverberar para mais pessoas de entender que a inteligência artificial vai fazer aquilo que eu não preciso fazer mais, né? Mas que vai me sobrar tempo para fazer daquilo que é humano, né? E uma das... tem muito tempo, assisti uma palestra dele no Digitalks, deve ter 5, 6 anos, que ele falava, o futuro é de quem tem senso crítico. Sobreviverá quem criar o seu senso crítico, que é para você ler, entender, criticar e questionar. Se você não tiver essa capacidade, você perderá o seu sentido de humano, né? Porque a máquina vai fazer o que você precisa fazer. Muito legal. No Fire teve uma apresentação do João Branco, que foi vice-presidente de marketing do McDonald's durante 9 anos. Ele escreveu um livro delicioso, chamado Desmarketize-se. Eu achei bem interessante. É um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler. E ele traz uma questão, Flávio, que eu acho importante da gente destacar aqui. As marcas o tempo inteiro estão colocando pra gente informações do tipo, me compre, né? Eu sou a melhor, etc. Ninguém aguenta mais. Somos aí inundados de pop-ups, né? Desde a hora que a gente acorda, notificações do celular e tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Dizem que tem mais de 200 notificações por dia que cada um de nós recebe. E aí as marcas, então, têm que assumir um papel que é de dialogar com as pessoas, de pegar um a um ali. Mas quando eu olho para isso, eu acho lindo, mas quando eu olho para empresas grandes, por exemplo, como você atende, como é que uma empresa gigante, como a Gerdau, por exemplo, como as outras que você atende, como é que ela pode trabalhar no um a um, para mandar uma cartinha? O cara comprou lá na Gerdau um ferro para poder fazer um portão para a garagem da filha que casou. Como é que nós vamos conectar esse momento que é desse tamaninho dentro de uma gigante, né? Como é que vai se dar essa comunicação? Que eu acho que ele tem muito sentido no que ele fala, dessa questão da humanização das marcas. Mas pensando em empresas grandes, é possível a gente conseguir fazer isso? Alisson, eu acho que é possível sim, e é o que a gente tem lido e estudado sobre isso, é que, neste caso, né, a inteligência artificial, a tecnologia vão ser parceiros
primordiais nessa questão. Então, como que eu estou construindo meu CRM? Como é que eu estou construindo? Como que a inteligência artificial vai fazer as conexões que eu preciso para fazer as listagens, né? Como, de repente, eu não converso 1 a 1, mas eu faço gestão de comunidade, né? Então, eu acho que tem um tanto de forma que a gente vai criar para a gente ir criando essa sensação de um único, né? Uhum. Você deve receber um tanto também, eu tô cansada de receber no LinkedIn, né? A partir do LinkedIn, as pessoas te mandam e-mail que é, Flávia, marquei uma reunião. No título vem até assim, agendamento de reunião. Eu entro e falo assim, cara, mas não marquei reunião com ninguém, na né? hora, assim, das pessoas. E aí, mas na hora que você coloca lá, ela tem a personalização. Flávia, fala o nome da rede, fala a agência. Só que você vê que, primeiro, que é um saco, depois que é chato pra caramba, e depois que eles têm erros cruciais ali, né? Eles vivem me chamando de agência de marketing, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que eu vejo é que a tecnologia ela vai vir para bem utilizada, de uma forma correta, com os melhores recursos, ela tem todas as chances de te ajudar a criar cada vez mais a personalização, que é a temática, né? A gente está falando de cada vez mais de personalização da comunicação e como é que a tecnologia vai conseguir com que eu fale no 1 a 1 ali, né? Eu acho que é um exercício, tá? Ainda não acho que as empresas estão fazendo isso, não conseguiria te falar hoje uma empresa que faz isso de uma forma brilhante, mas eu acho que as empresas estão evoluindo para isso. Porque isso também passa muito pela cultura das empresas, ou seja, se alguém ligar para você pedindo, como aconteceu com as apps, pedindo uma pizza, entregue a pizza, né? Faça isso acontecer, resolva o problema do cliente, resolva o mais rápido possível, né? Faça com que ele fique feliz logo e tal. Você tem que dar autonomia para uma hierarquia inteira ali, né? Para todo mundo que está atendendo e o senso de responsabilidade sobre quanto é que vai custar isso, qual que é a repercussão disso. As empresas digitais, os bancos em especial, Nubank faz isso muito bem, né? Que consegue fazer um bilhetinho, uma cartinha ali, mas eu acho que ainda são muitos exemplos. Você vai buscando isso para dar aula, assim, você vê poucos exemplos assim, concretos de alguma maneira de se medir isso, de fazer isso. E vê, inclusive, também o retorno para a marca, né? Como é que a marca fica amável, né? Eu acho, Alice, que é isso, né? A gente está aprendendo. Acho que as marcas estão aprendendo como fazer isso, né? Acho que, não sei se já tem muitos exemplos no mercado fazendo de uma forma adequada. Agora, que é a tendência que a gente tem visto, né? A gente viu cerca de 2 anos, quando se falava em tendência, a gente ia falar em comunidades, né? Que era o início das primeiras grandes comunidades. A gente vai ver cada vez mais com o fim dos cookies, né? Como é que a gente vai precisar dessa personalização, desse entendimento de quem é você sem os cookies, né? Quando você começa a rejeitar os cookies e entender como é que as marcas vão te ler. E existe uma união de inteligência humana, óbvio, de entendimento da tua marca, do que você quer, de como é que você quer se posicionar, qual que é o nível de personalização que você está disposto a ter, né? E o que isso implica, né, Alisson? Uhum. Porque, por exemplo, se eu começo a estabelecer uma relação pessoal com você, ela não pode ser uma relação pessoal de um lado só. Né? Então, sei lá, você está falando do Nubank, beleza, ele começa, te manda cartinha, te manda isso, te manda aquilo. Mas eu quero empréstimo com juros menor, porque a minha realidade, se você conhece a minha realidade, né? Você sabe que eu acabei de ter filho, que eu comprei uma casa nova, que não sei o quê, e os juros da minha casa nova tá muito alto. E aí? As empresas vão estar dispostas a bancar por isso? Aí é uma segunda página, né? Aí é o momento de realmente fazer valer, porque senão não sai do discurso, né? É igual o discurso que caía-se muitas marcas no Pink Money, por exemplo, né? Que o discurso, não, a gente vai ser legal aqui em junho, né? Depois acabava o mês, não tinha mais nenhuma relação. Isso acho que o maior desafio seria esse, né? Flávia, agora, queria que você me contasse, você já me contou muita coisa que você aprendeu aí ao longo desses 20 e poucos anos aí na rede. E o que você vem desaprendendo ao longo desse período? O que você vem mudando assim no seu pensamento, deixando para trás, né, para poder pensar o novo? Porque acho que as coisas mudaram tanto que não adianta a gente pensar como há 20 anos. O que você está desaprendendo na comunicação? Adorei a pergunta. Acho que eu vou embora com essa daqui, acho que eu não vou te responder, vou embora pensar. Alisson, eu acho que a primeira coisa que eu, né, aí sou eu, tenho aprendido é que não existe certo e errado,
existe adequado ou não adequado para as empresas, para as organizações, para a cultura que ela vive, sabe? Não é que não existe certo e errado, né? Acho que a palavra não é essa, mas assim, é aprender que o que serviu para uma organização, às vezes a gente tem a organização do mesmo segmento, às vezes, né, com realidades parecidas, mas eu tenho que entender que aquilo é uma organização que tem uma cultura própria, que tem um desafio próprio, que tem um pensamento próprio. Então, desaprender que o que funcionou para um não funciona para o outro. Não dá para copiar modelos. Não dá. Cada um é um, né? Cada planejamento é um planejamento baseado na toda a estrutura que você conhece ali de dentro. Então, eu estou desaprendendo de querer usar modelos, sabe? Eu estou desaprendendo que o que me serviu, me trouxe até aqui, eu tenho plena convicção que não vai me levar para os próximos 5 anos, não vai mesmo, né? Que a forma como eu aprendi comunicação, né? Eu falo que uma das primeiras coisas que eu desaprendi, lembro perfeitamente que foi uma palestra do Paulo Nassar que eu escutei, ele foi até meu orientador, eu sou fãzona dele, que ele falava que quando aquela matriz de stakeholder, né, que a gente começava a pensar, aqui tem o emissor, primeiro, né, a matriz de stakeholder muda, não existe mais eu falando, comunidade, imprensa, funcionário. Não, hoje tudo é a mesma coisa, né, essa mistura, porque quem é funcionário é formador de opinião, ele tem um blog, ele participa da comunidade, ele é todos públicos num público só. Então, primeiro, a desconstrução da planilha dessa plataforma de stakeholder. Foi a primeira quebra do que eu tinha aprendido, que eu amava as teorias da comunicação, de SIDA e tudo mais na PUC, né? Então, foi um primeiro choque. Falei, cara, é verdade, aquilo que eu aprendi não vale mais. Não funciona mais. Porque antes era muito partidinho, né? Quem era interno, quem era imprensa, quem era comunidade era comunidade. Isso acaba, dissolveu, né? E a outra era, né, na teoria da comunicação, mesmo a forma de comunicar. Então, eu tenho um emissor, que tem um receptor, eu tenho um canal, eu vou ter uma mensagem, né? E quando isso tudo se mistura, quando o emissor é canal, quando o receptor é canal e ele é meio, né? Então, eu falo que essas foram as primeiras quebras, os primeiros desaprendizados que me marcaram muito na comunicação. Porque você gostava desse modelo e de repente você teve que desconstruir por força da realidade, né? né? E não necessariamente que eu gostasse ou não gostasse, mas foi como eu aprendi, né? Na hora que você pega McLuhan, eu sou péssima de lembrar nome de... né? Eu estudava, mas não lembro de nome de ninguém, sou péssima. Eu falo que eu não podia dar aula de jeito nenhum. Mas assim, quando você pegava aqueles caras, né? Fazia todo sentido, como é que aquilo funcionava. Era e aí você vê uma virada do ano 2000, quando tudo muda, né? Quando você começa a entender, eu lembro direitinho, né? Acho que foi na virada dos anos 2000 mesmo, que a capa da Times, que escolhe quem é a personalidade do ano, né? E era você. Era a primeira vez que a Times tinha aquilo, né? Que era um perfilzinho que era quando nós saímos de mero receptores da informação, né? Onde as organizações comunicavam, nós éramos meros receptores, e a gente passa a ser emissores, a gente passa a ser canal, a gente passa a ser meio, né? Então, essa mudança, para mim, foi o primeiro grande marco do meu desaprendizado. Sabe uma coisa legal que eu fiz uma vez para dar uma aula de comunicação? Foi olhar os slogans da Globo ao longo do tempo. É muito interessante porque você vê a Globo dizendo assim, nós temos as coisas, você precisa vir para cá. Depois ela fala assim, você pode participar um pouco. Tá bom, fala aí o que você... Depois fala assim, não, agora a gente é você, o que você quiser a gente faz, né? Ou seja, essa mudança que ela fez na virada do século foi fundamental para ela estar hoje, né, com o Globoplay e tal. Então é interessante quando você avalia os slogans, como é que foi mudando e como é que essa relação de um para todos, né, mudou completamente e fez com que a marca... trouxesse novas gerações, porque as pessoas que assistiam televisão, como no século passado, vão morrer, né? Estão morrendo, ou estão deixando de assistir televisão, né? Assim como jornal impresso e tudo mais. Mas legal. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você, não sei se você vai levar essa também, não, mas assim, você falou o que você desaprendeu e agora o que as marcas e as empresas precisam aprender, que elas ainda não sabem, ou que ainda estão... tá bom. Tipo, senta ali, Cláudia, né? Assim, tá bom, eu sei que você está falando disso, mas não quero saber. O que elas precisam aprender hoje para se manterem fortes para os próximos 5 anos? Eu acho que
é muito difícil generalizar, né? Porque eu acho que tem marcas com aprendizados diferentes. Mas você pegando no geral, né, de uma forma muito generalizada, eu acho que as marcas precisam, apesar de falar, elas precisam escutar mais. Eu acho que elas escutam pouco, elas têm muitas certezas internas, então eu acho que a gente precisa escutar mais, trazer mais quem está ali fazendo, e às vezes até interno, sabe? Pessoas que têm muito da cultura da empresa e que às vezes a gente não escuta. Então eu acho que a escuta é uma coisa importante, né? A segunda coisa que eu acho, e aí, vou puxar a sardinha para o meu lado, é que as empresas ainda investem muito pouco em comunicação. Elas acham ainda que sim, uma parte da comunicação ainda é relevante, né? Eu ainda invisto tufos de dinheiro em propaganda, mesmo que sejam as mais modernas, marketing de conteúdo, influenciador e etc, etc e tal. Não estou tirando nunca o demérito disso, eu acho que são super importantes, a gente tem que entender se eu estou escutando realmente o público. Eu vou dizer que isso é importante, mas eu acho que as empresas precisam entender que a comunicação corporativa, ela tem um papel naquilo que lhe é mais caro, que é a tua reputação. Né? E que muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? E a comunicação interna está aí também? Está aqui também, tá? Então, a gente precisa investir em comunicação corporativa. Eu preciso falar com meus públicos estratégicos, né? Com público interno, com imprensa, com comunidades, com, né, influenciadores internos. Eu tenho que conversar, eu tenho que investir tempo, eu tenho que investir dinheiro, eu tenho que investir recurso para que isso seja realmente... Outro dia tinha um cliente que... a gente estava discutindo uma proposta e o cliente rico, muito rico. E aí era ridícula a discussão dele. Eu virei para ele e falei assim... Aí ele falou, bobagem, eu cheguei até aqui desse jeito, nunca investi em comunicação, por que eu vou precisar agora? Eu falei, deixa eu te falar, você tem razão, né? Porque se não faz sentido para você, é melhor que você não faça mesmo. Mas no dia que você tiver uma crise, porque você vai ter, ainda mais no ramo que ele estava investindo, eu falei, você vai ter. E aí, meu filho, você vai pagar caro. E aí eu não sei se você vai ter reversão daquilo que você... né, do que você está plantando. Então, eu não estou falando para você fazer comigo. Eu estou falando que não tem como você não cuidar da sua reputação. O que te trouxe até aqui é uma outra geração. A geração que está vivendo e que está te consumindo agora, ela importa com o que você faz, ela importa com o que você usa, ela importa de onde você compra, ela importa como é que você trata seus funcionários. Então, se a gente não cuidar disso, o mercado vai se importar com você. E você vai pagar o preço de não investir na sua reputação. Muito legal. E eu lembro uma vez que eu fui, não sei se você lembra você deve conhecer a Angélica Appelt, né? Sim. E aí ela foi comigo num cliente, era um dono de uma rede de restaurantes em Belo Horizonte, muito rico também. Eu cheguei lá, tinha feito uma avaliação do site dele, nas redes sociais, aí apresentei para ele assim, falou assim, 5 minutos. Aí eu mostrei para ele assim, cheio de erro de português no site dele, umas imagens faltando pedaço, coisa toda feia assim. Falou assim, eu faturo 2 milhões por mês. Se eu arrumar isso aqui, vai passar para quanto meu faturamento? Mas na minha cara, assim, né? Então, é difícil de falar sobre isso, né? Assim, as pessoas precisam descer para um degrau, a sandália da humildade, né? Talvez falar assim, eu preciso entender que a comunicação não sou eu que faço porque eu não sei de comunicação, eu sou empresário, né? Então, eu sou dentista, não sei de comunicação, mas aí as pessoas querem se valer como se comunicação fosse uma coisa simples, e não é simples, né? É muito complexo. Complexa, deliciosa, é muito legal você pensar quando você desenha uma estratégia, né? Eu falo que, apesar de estar, né, tenho quase 30 anos de formada, 22 anos de rede, e eu falo, meus olhos ainda brilham diariamente. Por quê? Porque é muito legal você pegar uma estratégia de um cliente, você entender onde que ele está, você desenha estratégia, você segue com ele, você vê o resultado, cara, é muito legal, né? Você entender como é que essa comunicação realmente transforma, né? Como é que você tem condição, é óbvio, a comunicação não faz nada sozinho, gente. Existe todo um combinado de coisas juntos fazendo uma transformação das organizações. Mas a comunicação é muito legal nesse processo, ela traz ganhos e oportunidades muito massas. Muito legal. Nosso papo tá chegando no final, Flávia. Passou voando, assim, mas é porque o papo, quando é bom, a gente esquece do horário, né? Poderia ficar aqui muito tempo conversando com você. Obrigado pela sua participação.
Se você não segue, né, o Papo On, siga para você receber as notificações. Toda segunda-feira a gente solta um novo episódio, então você vai ver em breve aí outros episódios do Papo On. Flávia, muitíssimo obrigado pela sua participação e eu espero que tenha contribuído para quem está nos assistindo e que você continue aí fazendo esse trabalho incrível que você faz aí com seus clientes e mais impactando as mulheres, impactando, né, as CEOs mulheres, porque elas merecem ser CEOs, com certeza, né? E não Elas merecem ser o que elas quiserem, quiserem né? ser, exatamente. É isso aí. É isso aí. Muitíssimo obrigado e até o próximo, gente. Obrigada, Alisson. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço e que você continue brilhando e discutindo sobre a comunicação, a educação e a tecnologia para que a gente possa aprender com você. Que é isso, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, um abraço.